Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema dessa noite é a maioridade penal. A proposta de redução da maioridade penal é polêmica. Já passou diversas vezes pelo Congresso, mas sem um resultado efetivo. Aqui no Brasil, uma pessoa pode ser julgada criminalmente aos 18 anos, como estabelece a Constituição Federal de 1988. Mas a sensação de insegurança leva parte da sociedade a acreditar que diminuir a maioridade penal para 16 anos seria uma das soluções contra a violência. Por outro lado, críticos defendem que a melhor maneira de lidar com os atos de violência cometidos por jovens passe pela análise das causas e pela adoção de uma abordagem mais integral do problema. E toda essa discussão deverá ser uma das prioridades em Brasília. O presidente eleito Jair Bolsonaro já sinalizou ser a favor da redução para 14 anos, depois recuou para 16 e agora se diz favorável aos 17 anos. Mas será que reduzir a maioridade penal também vai reduzir a criminalidade no país? Para falar sobre o tema de hoje, está aqui comigo Leonardo Vilas Boas Macena, ele que é advogado especialista em processo penal e processo penal militar. Já foi policial militar e também subsecretário de Negócios Jurídicos e assessor legislativo. Eu também recebo o padre Gianfranco Graciola, teólogo, foi missionário em Moçambique e hoje é vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária e missionário da Consolata. Boa noite para vocês. Eu queria que a gente começasse falando desse debate, né? Se realmente reduzir a maioridade penal vai reduzir a criminalidade. Nós, Pastoral Carcerária e também CNBB, porque a Pastoral Carcerária é órgão da CNBB, acreditamos que não, né? Também a experiência de mais de 30 anos nos cárceres desse nosso país nos dizem que a violência não é ligada à questão da idade, mas é ligada a outras causas. Causa de falta de políticas públicas, política para a família, política para a juventude, políticas de cultura, política de educação e não apenas de escolarização. E, sobretudo, tem um grande problema que teremos que, mais cedo ou mais tarde, acabar com a famosa e famigerada guerra às drogas, que é fonte de violência e que é ligada certamente à questão armamento, né? A questão das armas. Portanto, é um tema que nós achamos, não é, que não vai dar. A própria CNBB diz claro, diz também que existem tratados internacionais que a nação brasileira tem que respeitar, e que ela assinou e que a compromete, não é? Também nós podemos dizer que hoje o sistema socioeducativo do conhecimento que temos é uma autêntica cadeia, não é mais um sistema socioeducativo, né? O SINASE as próprias estruturas que hoje e também a carência da questão humana dos formadores não dá para dizer que não é cárcere, né? As visitas que nós fazemos, embora tenha a parceira, embora ela seja ainda muito frágil, muito pequena, que é a pastoral do menor, que deveria se ocupar disso, mas a pastoral carcerária acaba com ela ocupando-se deste tema. É um tema que sabemos que não vai resolver se não se resolvem estas questões sociais, estas questões humanas que são preponderantes, não é? A polícia não é garantia de segurança para mim. Acho que a cidadania e a segurança se faz de outra maneira, não com polícia, não com armas, não com crueldade, né? Porque o sistema hoje, e o sistema judiciário tem culpa disso, em todas essas coisas, o encarceramento em massa. O Brasil está respondendo a duas ações internacionais e deve cumpri-las até 2020, né? Diminuindo a população carcerária. Se não cumprir, vai responder, né? Portanto, o encarceramento em massa, que é, para nós, como pastoral e como CNBB, a tortura em tempos modernos. E para o senhor, doutor Leonardo, o senhor é a favor da redução, né? Sim, sim, terminantemente a favor e digo que, em que pese ser a favor e ter aqui ao meu lado um representante da CNBB que é contra, eu tenho que dizer que em certa quantidade de argumentos eu também sou favorável. E sou favorável no sentido de que a gente tem que diferenciar o que é de cunho político-social e do que é efetivamente de cunho penal-criminal.
Por quê? Porque se a gente hoje sentou para discutir a redução da maioridade penal, é porque algo lá atrás falhou. E falhou no sentido da educação, falhou no sentido da cultura, falhou no sentido da organização estatal e faltou também efetividade do cumprimento das leis pelo Poder Judiciário. Isso são coisas de base. E se essa base não funcionou, como não vem funcionando há muito tempo, obviamente que chegamos aqui para discutir a redução da maioridade penal e não na esfera protetiva educacional, e sim na esfera criminal. E aí venho dizer o porquê que sou a favor e terminantemente a favor. Porque entendo que o direito, e falo como um jurista e não como pessoa, e sim como um jurista, o direito ele tem princípios. E um dos princípios gerais do direito são os costumes. Então, entender que um adolescente com 16 anos de idade, na década de 50, 60, 70, tem a mesma personalidade e o mesmo entendimento biopsicológico de um adolescente de 16 anos hoje, na época da tecnologia, é totalmente desigual. E essa desigualdade no aspecto de costume da humanidade, da evolução, é que faz com que estejamos agora discutindo esse assunto e evidentemente que é necessária sim a redução da menoridade penal. Por quê? Porque diante da evolução da humanidade, diante da vinda da tecnologia e diante de um caráter biopsicológico que eu defendo, e não só meramente psicológico, porque também entendo que a redução do caráter biológico propriamente dito, idade por idade, se 15, 16, 17 ou 18 meramente aí, a gente não terá realmente uma solução adequada. O que a gente tem que entender é que esses adolescentes que estão passando por um momento de formação psicológica, que devam ser analisados num critério biopsicológico. Diante do caso concreto, analisar se tem capacidade de conhecimento e distinção do que é certo e do que é errado e constatando por uma equipe pericial que ele tem sim conhecimento do que é certo e do que é errado, cumprir a pena adequada para o crime que cometeu. E o senhor acha que 16, a partir dos 16, a redução de 18 para 16 ou 17? E volto a dizer a questão de costume, né? Então aí passamos por uma questão cultural. Nós temos aí nos Estados Unidos uma nação onde já pune há muitos anos os menores, inclusive a partir dos 12 anos de idade. Acredito que Nova Zelândia 14, enfim, outras nações de primeiro mundo Eu tenho aqui Estados Unidos 12, Nova Zelândia 17, 17. Escócia 16, Suíça 15. São Para o esses senhor os ver. exemplos. Então, os países mais desenvolvidos e que já superaram aquela primeira barreira, que é a questão de Estado, educação, cultura, enfim, os que superaram esse primeiro déficit, que é do Estado, já punem os menores a partir de idades mais tenras, 12 e em diante. Então, para o Brasil, considerando a nossa nação e considerando as estatísticas criminais de hoje, entendo que 16 seria o mais adequado. O senhor acha, padre, que reduzir a maioridade penal é acabar responsabilizando os jovens, as crianças e adolescentes pelos crimes cometidos pelos adultos? Não, isso não vai resolver esta questão. Também não concordo a questão biopsicológica e, sobretudo, citar estes países desenvolvidos, porque o patamar é outro. Nós, no Brasil, não temos pessoas, eu sei disso porque fui presidente no Conselho Estadual de Assistência Social, recursos humanos para poder tratar estas questões. Além disso, não é punindo ou continuando a ir com o punitivismo que nós vamos educar. Quem pune não educa, só para punir para punir. Portanto, reduzir a maioridade penal não resolve problemas se nós não enfrentamos aquelas que são as causas da violência, aquelas que são as causas de que um adolescente esteja hoje cometendo crime. E uma das causas é a falta de educação. Falta de educação. Muitos deles que estão hoje nos centros socioeducativos, a maior parte deles não sabem nem o que é escola, ou foram jogados da escola. Portanto, tem toda esta questão que é uma questão social, que não podemos extrair apenas a questão penal e colocá-la numa idoma, ou debaixo de uma idoma dizer, a questão penal é aquela que domina uma nação.
senão vamos no justicialismo, que é uma das coisas que eu hoje digo e acuso o judiciário de hoje, chamo, aponto. Estamos num justicialismo que é tremendo, de um judiciário, de um sistema penal fechado, que não escuta ninguém, que se encastelou, que ficou na era que ficou, e que quer cada vez mais pesar sobre uma sociedade, sobre o cidadão. E hoje nós, como pastoral, defendemos as ouvidorias externas a todos os órgãos, inclusive o judiciário, que possa ser chamada a atenção dele quando erra e não tornar-se senhor de verdades, como está fazendo. Certamente nós temos hoje como sociedade uma eleição que nos dá um cenário bem complicado, com a bancada da bala, que diz que tudo se resolve em bala, tudo se resolve em judiciário. Não. As questões sociais são importantes, as políticas públicas são importantes. E é isso que a sociedade moderna, a sociedade também ocidental, olha. Eu estava reparando que nenhum presidente da Europa parabenizou o atual presidente do Brasil, oficialmente. Isso tem a ver com alguma coisa. Tem um certo receio sobre o que possa acontecer. E reduzir a maior idade penal é um dos elementos que nos preocupa. E preocupa quem é educador, quem é cidadão também. Que não podemos ir na onda e dizer, não, resolvemos os problemas punindo mais, sendo mais severos. Não? Também porque temos, nesse nosso país, uma realidade que nos diz que o nosso sistema não serve, por exemplo, para os povos nativos. O sistema judiciário está falido pelos povos nativos. Está criando sérios problemas a isso. É um dos problemas que também, por exemplo, o atual presidente já vai encontrar dificuldade e a própria economia brasileira vai tornar, porque quem toca os povos nativos na Europa tem uma sensibilidade muito grande sobre isso, sobre o respeito às diversidades e aos diversos conceitos. E isso, a redução da minoridade penal pode representar também isso, porque, por exemplo, tem as questões culturais, que tem que ser respeitada. E os povos indígenas têm uma maneira diferente de entender, por exemplo, o que é a adolescência, o que é a juventude, que tem que ser respeitada. O padre falou da crise do sistema prisional no Brasil. O senhor não acha que essa redução vai acabar superlotando os presídios brasileiros? Eu vou voltar a dizer aquilo que disse logo no início da minha palavra. Discutir a redução da maioridade penal tem ambos focos, né? E se a gente tratar isso com relação ao sistema penitenciário, eu simplesmente vou dizer para o senhor que não superlotará o já falido sistema penitenciário. E por que não? Por quê? Porque o que a gente vai fazer, ou o que parece que será feito, vai ser aquilo que já deveria ter sido feito. Muita gente que está preso no sistema penitenciário hoje lá não deveria estar. Inclusive por conta de novidades legislativas no Código de Processo Penal que permite ao juiz e a análise de caso concreto aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Bem, se fizermos a triagem daqueles que estão indevidamente presos, obviamente que a situação do sistema penitenciário brasileiro se aliviará e se aliviará demais. Outro detalhe importante dizer é que, tratando-se de pessoas que não completamente estão desenvolvidas, a própria legislação brasileira já tem mecanismo de atenuação de pena e de medidas diversas da medida prisional efetivamente dita. O que pode ser usado tranquilamente para os adolescentes nessa fase de transição. O que não vejo cabível mais no nosso Estado brasileiro é admitir que o índice de 86% de reincidência em atos infracionais e, na sua maioria, 75% aproximadamente, tráfico de drogas, no meio desse quantitativo de idade, entre 14, 15, 16 e 17 anos. Então, as estatísticas mostram que os costumes mudaram e que a cultura precisa mudar o ponto de ver como tratar um adolescente.
Não basta só o adolescente, porque adolescente em época de formação em si, é lógico, isso a gente já sabe, isso é desde os primórdios. O problema é que aquele adolescente de 16 anos da época de outrora tinha um costume, um hábito e uma linha de aprendizado daquela época que hoje já não se aceita mais. E o adolescente de 16 anos de idade hoje pode sim ser tratado como um maior. Por quê? Porque volto eu ao critério biopsicológico, que é de cultura e de época. Hoje, analisadamente por profissionais de psicologia forense, já detectaram que a evolução dos tempos fez com que o ser humano evoluísse também no critério biológico. De modo que o que tínhamos de 16 anos em 1960, obviamente hoje já não pode mais ser tratado da mesma forma. A criminalidade aumentou demais, o aliciamento dos maiores para com os menores fomenta a o maior cometimento de delitos e mais, abriga maiores nas costas dos menores. Mas a Unicef aconselha, né, que o critério seja a partir dos 18 anos, né? Sim, todas as organizações, não é? Os tratados dizem que sejam 18 anos, né? Depois os estados fazem o que bem entender. Também a sociedade, acho que tem que refletir, não é? Tem que refletir O que senhor acha que quem defende a redução da maioridade penal é porque não conhece a realidade dentro das prisões? também isso, né? Porque não sejamos ingênuos. O sistema penitenciário é falido e não é falido. É um sistema de tortura. É um sistema de tortura. Nós o afirmamos, temos documentos, não é com isso, que é um sistema de tortura em tempos modernos. Ele é não só o sistema, também o sistema socioeducativo, porque nós temos carência de recursos humanos. Quando tem pessoas que estão trabalhando como menores infratores, ou adolescentes, né, que são em conflito com a lei, e que são eles próprios problemas, né? E que chegam, por exemplo, no Conselho Estadual, denúncias, como chegaram a mim em tempos idos, e a gente não sabe mais onde colocá-los, tem que encostá-los, porque não dá, porque cria problema em todos os lugares onde ficou. Isso é uma das questões que temos que tratar. Não baixar a minoridade penal. Ou a questão das drogas, temos que enfrentá-las. Hoje, Estados europeus a tratam como questão de saúde, não como questão de polícia ou questão criminal. A Holanda está transformando cadeias em hotéis. Em outros países, o Canadá hoje liberou a maconha. Não é que eu quero dizer que sou a favor da droga, mas tem que ver quais são. A guerra às drogas não dá mais. E os grandes padrinhos da guerra às drogas são os próprios Estados Unidos, que hoje eles próprios estão convencidos que não serve esta guerra. Está falida. Não dá resultado. A violência está continuando. E não nos iludamos que os verdadeiros traficantes estão nas favelas de Rio. Não, os verdadeiros traficantes estão no Planalto, estão nas instituições, estão nas mansões. E quem paga é sempre o povo, é a sociedade que não se dá conta, às vezes, e que tem que mais refletir, não é? Que não é aumentando as penas ou recrudescendo a atuação da polícia, não é? Que já tem uma fama péssima, né? Mundialmente. A ONU diz que a polícia brasileira é aquela que mais mata. É aquela que mais mata. Nem a guerra da Síria matou tanto. 60 mil. É um número pequeno. Portanto, este recrudescimento da realidade não é um fruto de análise assim colocada no ar. É um fruto de uma caminhada, de um estar presente, de um visitar, de encontrar, por exemplo, uma cadeia de pesqueira no Pernambuco com capacidade de 140, onde encontramos 1.400 homens. Eu saí com o coordenador, o Padre Valdir, e o nosso assessor jurídico, que não é que não vemos estas coisas, nós encontramos todos os dias, em todo o país, em todos os rincões, estas masmorras que é um sistema feito de propósito para humilhar, para pisar a pessoa, para denegrir, para marcar para toda a vida, porque fica marcada por toda a vida, não tenha dúvida. A gente vai para um intervalo daqui a pouco, mas eu queria só deixar uma pergunta no ar. Depois, quando a gente voltar, eu quero que o senhor comente sobre a PEC 171.
A gente faz uma pequena pausa agora e na volta a gente continua com a Aparecida Debate. O tema de hoje é a maioridade penal. Estamos de volta com a Aparecida Debate e o tema desta noite é a maioridade penal. E aqui comigo estão Leonardo Vilas Boas Macena, que é advogado especialista em processo penal e processo penal militar. Já foi policial militar e também subsecretário de Negócios Jurídicos e assessor legislativo. E também o padre Gianfranco Graciola, teólogo, foi missionário em Moçambique e hoje é vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária e missionário da Consolata. A gente finalizou a primeira parte do programa, né? Eu perguntei para o senhor sobre a PEC 171. O senhor acha que isso não vai acabar com os direitos já adquiridos pela Constituição? Então, eu vejo que não. Eu vejo que não porque, basicamente, a PEC 171, ela trata da questão constitucional dessa reforma, dessa redução, se sim ou se não, se realmente haverá algum tipo de prejuízo. Já te digo que, obviamente, isso está uma discussão tremenda, porque há correntes prós e correntes contras, mas eu digo o meu ponto de vista. Eu digo que não vejo como cláusula pétrea essa questão da idade em si, tá? Dos 18 para os 16. Existem ponto de vista conflitante no sentido de entender que isso é uma inconstitucionalidade. Enfim, eu vejo que não. E explico por quê. Porque eu acho que a Constituição, ela nos traz aquilo que pode e aquilo que não pode ser mudado. E quando ela traz que aquilo que é imutável é a federação, o sistema federativo, o voto direto e obrigatório, a separação dos poderes e as garantias e direitos individuais, entendo muito claramente, muito tranquilamente de sustentar o meu ponto de vista que a alteração não excluirá nenhum tipo de direito, como também não aumentará nenhuma outra garantia. Manterá aquilo que já está consolidado pela Carta Magna de 88. O que teremos aí é uma adequação legalmente aceita, constitucionalmente aceita também e que vai adequar a norma aos costumes da nossa época atual. Padre, recentemente, na verdade no ano passado, teve em Aparecida um caso de 3 adolescentes que mataram um policial militar. O senhor acha que esses casos de grande repercussão acabam inflamando a sociedade? Isso faz com que as pessoas acabem optando e achando que a redução da maioridade penal pode ser a solução para a redução da criminalidade? Sim, não foi o caso de Aparecida é um. Tem outros também que aconteceram, né? Sim, são casos pontuais, que têm a ver com realidades pontuais, que tem que ser lida num contexto pontual, não sendo generalizado, porque senão criamos aquele que é o fantasma, não é? Que os adolescentes são todos malvados, são todos bandidos, são todos... Os adolescentes são bons, estão passando no momento... Mesmo esses que cometem crimes. Mesmo esses que cometem crime, é preciso ver em que razão eles cometeram o crime. Porque, infelizmente, nós não temos uma polícia preparada, temos uma polícia que é truculenta, temos uma polícia que é violenta. E tem uma polícia que, às vezes, faz a abordagem de uma maneira... Eu assisti, em São Paulo assisto todos os dias a questões, né? E às vezes me meto também, não? Digo, por que está fazendo isso? Um jovem, porque é negro, porque é periférico, coisa, eu quero saber o que tem na sua mochila. Por quê? Ou tem maus tratos, ou xingamentos. Claro, isso cria todo um ambiente. Não é que a gente tem que justificar, mas tem a que ver, não é? Eu não sei agora que este caso, lembro do caso, mas não me lembro das motivações. Mas num caso de um adolescente que mata uma pessoa... Depende do que é. Eu, por exemplo, eu tive um caso de uma menina que matou a mãe, debaixo da droga, do efeito da droga. Matou, obviamente, a mãe porque a mãe se opôs a ela para dizer, não, tu não vais a uma festa. Ela usou de droga e matou a mãe e voltou, não é? Claro. Hoje esta menina entrou no sistema socioeducativo, hoje esta menina se recuperou, mas ficam consequências, ficam sequela, não é que é a questão, não é? Portanto, as questões são causas, não é? Por exemplo, a droga é uma das causas desta menina, não é? Que não é o uso de cocaína todos os dias, mas tem essas drogas que são usadas, não é? E que existem também, infelizmente, nas festas, nos parties da universidade da grande elite. Existem, sabe que corre droga, não é? E aí a polícia não entra, mas entra
no bairro e na favela. Só lembrando que esse caso aqui de Aparecida, o policial não estava em serviço. Eu Sim. quero complementar essa questão e perguntar para o senhor não acha que por eles não serem, pelos jovens não serem presos, eles acabam se sentindo com mais liberdade para cometer crimes? Então, é por isso que eu insisto no critério biopsicológico. Porque é obviamente que se a gente levar de uma maneira cristã, a gente entende que o ser humano é bom da sua natureza. E há outros que dizem que o ser humano já nasce ruim porque é fruto do pecado. Bom, então quando a gente olha de uma maneira lato sensu, tanto menor, tanto adolescente quanto adulto, a essência humana é boa. Agora não é disso que a gente está tratando. Eu acho que a gente está tratando pontualmente daqueles que se desviam da legalidade e do entendimento que um adolescente de 16 anos possui hoje para entender o que é correto e o que é errado, de modo a já se precaver daquilo que pode acontecer no futuro. E aí respondo sua pergunta. Eu acho que é evidente. Eu acho que o sistema que foi colocado de não punibilidade para os adolescentes envolvidos com a criminalidade faz com que esses adolescentes, e não aqueles que precisam de tratamento educacional e protetivo, que o ECA é muito bom para isso, mas não, porque esses que estão inseridos no sistema criminal, eles têm um ponto de vista criminoso, de modo que o tratamento para esses deve ser adequadamente colocado como se coloca a um maior. Não é a índole e não é a pessoa, é a conduta que ela se propõe a tomar, tendo a plena consciência do que é certo e do que é errado. Hoje a gente tem um maior que pensa duas vezes, na maioria das vezes, para cometer um crime porque sabe para ele que, de um jeito ou de outro, será punido e preso. Um adolescente, de outro modo, talvez não pense na consequência, porque sabe que hoje a primeira não dá nada, a segunda não dá nada, a terceira é uma internação de 3 meses e na quarta ele fica 6 meses na Fundação Casa, que outrora era FEBEM. Então o que o Estado fez? Nos enganou e permanece tentando nos enganar, porque o que era FEBEM hoje nada mais é do que ontem, nada mais é do que Fundação Casa hoje. Não mudou nada. Não ressocializa, não é adequado e não protege. De modo que é uma instituição falida com o nome de Fundação Casa, abrigado pelo ECA, que diz que protege e educa, e que não é uma verdade. O contrário é verdade, que a gente tem hoje sim uma leva muito grande de adolescentes neste interstício de idade e que já sabe muito bem o que quer, já sabe muito bem se colocar diante da criminalidade e muitas das vezes assume a culpa do maior porque sabe muito bem que para ele a pena não existe. O senhor concorda com isso? Não, porque a Fundações Casas e sócios educativos são autênticas cadeias. São autênticas cadeias. As novas construções têm o efeito cadeia, né? Agora, O senhor acha que se aumentar, se reduzir a maioridade, além dos 3 anos, pode... vamos se a colocar o Fundação Casa adolescente não dá na conta de... cadeia, né? Vamos colocar o Então, adolescente se a na cadeia. Fundação Casa não dá conta de 3 anos, não vai muito menos Não, 10... não é questão da Fundação não dar conta. A questão vamos investir em recursos humanos ou não? Porque o problema não é aumentar a pena, não temos recursos humanos, nem na Fundação Casa, nem na cadeia. Porque os agentes penitenciários não estão preparados para o que estão fazendo. Estão torturando, estão criando... porque, além disso, hoje não se fala, mas temos os grupos de intervenção rápida que o Estado criou dentro das cadeias. E estes grupos são grupos que são autênticas fações, tanto como outro. Porque entram, quebram, xingam, maltratam as pessoas. Mesmo aquele encarcerado que quer estar tranquilo, que não tem nada a ver com fação. Vê tudo. Então, ou maltratam as pessoas. Quer dizer, nós temos, por exemplo, quando nós temos rebeliões como tivemos em maio deste ano em Lucélia, que quebraram a cadeia, é porque chegaram ao limite.
porque maltratavam os familiares. Tivemos uma aqui em Taubaté agora. Taubaté, mas poucos Taubaté dias. foi menor. Bem menor, bem menor. Lucélia eu estive lá, porque Muito grande. foi muito grande, quebraram, tiveram que Verdade. transferir todos, não é? Sim, sim. Mas quem tomou conta depois da rebelião foi estes grupos, continuando esta tortura, continuando esta situação. Não se trata apenas de reduzir ou de ter medidas, ou de aumentar penas. Se trata de começar, como sociedade, a exigir que o Estado prepare pessoas para, não apenas concursados que vão marcar o ponto e que dão um problema, que são mais problemáticos dos próprios adolescentes. Porque eu encontrei isso. Do outro lado, nós temos hoje agentes penitenciários que não estão preparados e não têm também, eu digo, o suporte para estar com um ambiente que é um ambiente pesado. Um suporte psicológico, muitos deles que querem ser corretos e que querem cumprir o seu trabalho, acabam adoecendo e acabam pedindo afastamento, porque não aguenta mais, porque o sistema é... E como lidar com esse problema? O que seria ideal? Portanto, ir às causas, não é? As causas que encarceram, as causas que levam a... Digo, tem a questão das drogas, tem a questão de políticas que temos de educação, não podemos deixar a educação no estado que ela está. Temos que ter políticas da família, apoios, não é? Não apoios como os bolsas vários, que não são temporários, tem que ser temporários, não tem que ser definitivos, não é? Mas tem que ter as políticas de Estado que tem que ser definitivas, não de governo, de Estado, que vão enfrentando estas mazelas, que vão disciplinando também. Hoje tem um grupo de desembargadores, até policiais, militares, até várias gente que defende a descriminalização e depenalização das drogas. Mas não de qualquer jeito, com controle. Se uma pessoa quer drogar-se, eu não tenho que ir na questão moralista e dizer, não, ele não tem. Desde que ele consiga não quebrar ou não prejudicar a sociedade. Não é? A Holanda fez isso, a Holanda tem, e outros países aqui, liberar as drogas, não quer dizer ser a favor, quer dizer, vamos amenizar o que é o combate às drogas que não deu conta. Todo o programa do governo, fiz parte disso também, estudava nos aviões, porque visitando, trabalhando nestas questões, mas a gente não deu conta, e temos que reconhecer que não deu conta, mas não é aumentando as penas, não é usando mais a polícia, mas temos que, por exemplo, a polícia, nós somos a favor da desmilitarização da polícia e do Estado. Mas o que quer dizer com isso? Que ela tem que ser profissionalizada. Por exemplo, a Itália, faço o exemplo, nós tivemos os anos 80, às vezes aqui no Brasil é difícil entender isso, mas os chamados anos de chumbo, que temos aqui o Battisti, que diz, não, é um grande bandido. Espera lá, tem uma questão, tem que entender a questão política da Itália. A polícia, quando é que conseguiu enfrentar realmente a questão daqueles anos e das brigadas? Quando ela foi profissionalizada, quando se desmilitarizou e começaram a usar a inteligência. Não é? A inteligência não quer dizer que isso foi a solução, mas foi um caminho grande. Não é? Portanto, dar passos realmente com políticas sérias para enfrentar as questões. E, sobretudo, colocar a sociedade, porque, por exemplo, nós perdemos isso, os povos indígenas perderam, eles resolviam as suas questões. Hoje, eu digo a eles, aos povos indígenas, que eles demandaram ao Estado o que era a responsabilidade. As comunidades delas, ela enfrentava, inclusive, teve um processo em Maturuca, lá no norte, na terra da Serra do Sol, onde fizeram o processo e no final diziam, este não nos serve. Que tem um mito, não é? De uma pessoa que encarna o espírito mau e que tem que ser morta para eles, porque é o espírito, não é a pessoa. Portanto, tem questões culturais também. Mas é isso, né? De realmente colocar também a sociedade a debater. E hoje tem um processo que o próprio STF está assumindo, que é a justiça restaurativa, um outro tipo de justiça, em que realmente se trabalha
responsabilidades, se enfrenta. Não quer dizer que a pessoa diz, eu não fiz isso. Não. As pessoas assumem a sua responsabilidade e dão passos para a solução. Eu tenho dois dados aqui, doutor Leonardo, eu queria que o senhor comentasse. O primeiro é que acabou de sair uma pesquisa do Datafolha dizendo que quase 90% da população é a favor da redução da maioridade penal. E um outro dado é da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que diz que os jovens entre 16 e 18 anos representam apenas 0,9% dos crimes praticados no país. Se a gente for contar homicídios e as tentativas de homicídios, esse número cai para 0,5%. O senhor continua acreditando que a redução da maioridade é a solução? Eu não tenho dúvida, né, no meu ponto de vista, com relação à redução da maioridade penal. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. E também não sou desconhecedor da estatística, tá? Como disse, também trabalho com ela. O que eu quero dizer é que se a gente pegar em um aspecto lato, a gente vai entender que há muitos maiores em relação à quantidade de menores, né? Isso é fato. E esse percentual, ele abrange a questão lato. Então, a gente está trazendo para a questão específica da redução com relação ao aspecto criminal. E eu entendo que nós temos um problema no Brasil muito sério e que talvez seja aí o nosso vínculo de igualdade no ponto de vista. É que tudo parte do Estado. O Estado é que deveria nos possibilitar hoje não estar discutindo isso. Porque se o Estado, como diz a Constituição, levasse ao jovem educação de qualidade, levasse ao trabalhador um trabalho digno para que coloque comida dentro de casa, e que esse adolescente tenha pelo menos o mínimo socialmente e de saúde, adequadamente falando com relação à sua própria sobrevivência, talvez não seria aliciado tão facilmente pela criminalidade que está aí fora e assola o mundo. Não estamos falando de Brasil, nem de Holanda, né? A gente tem uma diferença muito grande aí de nações, de cultura, mas o que a gente não tem de diferença é a natureza criminal daqueles que querem praticar o crime. Por exemplo, o ECA ele trabalha com uma punição, uma medida socioeducativa de até 3 anos, mas estatisticamente falando é quase vamos dizer, 1% das punições aplicadas chegam ao patamar de 3 anos. A maioria, 3 meses, a maioria, 45 dias, a grande maioria sequer vai ao fórum. Então, esse comportamento social e jurídico da nossa sociedade, obviamente que leva ao adolescente a sensação de impunidade, obviamente aquele pseudo-pensamento de que é bonito ser feio e, obviamente, que sabendo que nada acontecerá, lhe colocará numa situação de vulnerabilidade. É isso que eu penso. Então, em que pese as estatísticas mostrarem que dentro de um patamar muito grande, o percentual de adolescentes é bem pequeno, é porque depende, obviamente, da leva de pessoas que foram coletadas a sentido de fazer essa estatística. Então, se a gente pegar São Paulo, a gente tem, obviamente, um índice muito maior de maiores de idade cometendo delito em comparação àqueles menores. Mas se a gente chegar no contingente dos menores e for ver a gravidade dos atos que hoje estão cometendo com pai, com mãe, com vizinho, com policial, a gente chega à conclusão de que há de se dar um freio, há de se dar um basta. E, infelizmente, a nossa cultura, como ela vem sendo assim desde o começo, de repressão, de segurar, de arrumar meios de não tirar aquilo que é a causa, porque nossa nação não funciona assim. Infelizmente, concordo com o padre. Por quê? Porque eu acho que se a gente combatesse a causa, a gente não tinha que discutir efeito. Mas a causa é o Estado. O combater drogas é o Estado, o fechar fronteira, o investimento no sistema prisional, o investimento em educação, isso é tudo matéria de Estado, é matéria de governo. E nós aqui sentamos para discutir o que cada um acha dentro de um ponto de vista criminológico. Se é ou não é melhor para a segurança pública que se reduza ou não a maioridade penal. Então, se a gente tratar desse aspecto e somente desse aspecto criminológico da redução ou não, é sim. Agora, se a gente entender que
falta para o Brasil uma base sólida de educação, de cultura, de trabalho, de sociedade realmente, efetivamente disposta a tratar a causa e não só corrigir o problema, a gente não precisava estar discutindo isso. Eu digo que o meu ponto de vista é fechado, por quê? Porque diante de tudo que nós já andamos, diante de toda essa evolução que a gente tem e de toda essa tecnologia que nos oferecem, é terminantemente, no meu modo de ver, indiscutível se comparar um adolescente de outrora com um adolescente de hoje na matéria criminal e não na matéria social. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu quero agradecer ao Leonardo Vilas Boas Macena, ele que é advogado especialista em processo penal e processo penal militar, já foi policial militar e também subsecretário de Negócios Jurídicos e assessor legislativo. Muito obrigado também ao padre Gianfranco Graciola, teólogo, foi missionário em Moçambique e hoje é vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária e missionário da Consolata. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente. Anote aí o WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem.